o Bolsonaro vai pegar no mínimo 17 anos de prisão. E tem que pegar mesmo, né? Porque uma pena menor do que essa é injusta, porque o patriotário lá pegando 17 anos e o Bolsonaro, que é o grande chefão de tudo, pegando menos, seria uma visão muito negativa, uma imagem muito ruim para o STF na visão do Josias de Souza, e eu concordo com ele. E o inquérito do 8 de janeiro, ele tá no finalzinho. Já tem aí a especulação que ele vai ser encerrado em agosto e vai ser tudo muito amarrado com os outros inquéritos. Eu vou até iluminar o Panda porque merece, já que o Bolsonaro, 17 anos de prisão, é uma pena boa para o Bolsonaro, na sua opinião, ou não? Ou tem que ser maior mesmo do que a pena dos patriotários? Você quer o Bolsonaro preso? Então deixa aquele like no vídeo, coloca nos comentários Bolsonaro preso já e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, ele vai ser indiciado pelo 8 de janeiro, isso todo mundo sabe. Mas ele não vai ser indiciado sozinho não. Ele vai ser indiciado junto com o Walter Braga Neto e vários outros generais, segundo informações da Tainá Falcão, da CNN Brasil. A CNN Brasil tem mostrado algumas reportagens bastante com furos interessantes, né? Eles estão com uma equipe muito boa de reportagens. E eles estão ali com contatos com investigadores que estão vasculhando esse caso do Bolsonaro. O inquérito deve ser encerrado no final de agosto. Então aí praticamente mais 2 meses, 60, 70 dias para que o inquérito seja finalizado. E precisa ser finalizado. Quanto mais o inquérito avança, mais enfraquecido ele fica. E existem elementos, segundo a Tainá Falcão, para já indiciar o Bolsonaro, indiciar Braga Neto e vários outros generais. Entretanto, a Polícia Federal não vai pedir a prisão do ex-presidente, que no caso seria uma prisão preventiva, a não ser que o cenário mude e aí comece a haver algum tipo de ameaça de coação de testemunhas. Caso contrário, Bolsonaro vai poder ficar bem livre por mais algum tempo. A Polícia Federal, segundo também a Tainá Falcão, vai fazer um elencado de acontecimentos. Porque existe um elemento jurídico que o Bolsonaro vai poder usar e a Polícia Federal não quer usar. Não quer permitir, melhor dizendo. Porque o Bolsonaro ele já não é mais presidente da República. Então ele perdeu o foro privilegiado. E se ele perdeu o foro privilegiado, ele não pode ser julgado no STF. Ele quer ser julgado na Justiça Comum. Porque lá na Justiça Comum ele pode acabar sendo julgado por um juiz bolsonarista e ele vai se safar. Ele foi protegido, aparentemente, né, pelo Augusto Aras, e ele pode ser protegido por um juiz bolsonarista. Então o que a Polícia Federal vai fazer? Ela vai colocar uma cadeia de acontecimentos mostrando a relação do 8 de janeiro com os outros inquéritos do Bolsonaro. Com o inquérito das joias, com o inquérito das milícias digitais, com o inquérito também do certificado de imunização falso do Bolsonaro. E essa é uma forma da Polícia Federal conseguir justificar o julgamento do Bolsonaro no STF e não na Justiça Comum. Por isso que os casos do Bolsonaro, eles estão demorando para serem encerrados. Porque existe toda uma construção que precisa ser feita para evitar argumentos do Bolsonaro que enfraqueçam os inquéritos. E essa situação da Polícia Federal mostra que nós estávamos certos desde o início. Haveria uma unificação de todos os inquéritos, porque eles estavam relacionados. Bolsonaro, ele criou uma organização ilegal dentro do Palácio do Palácio do Planalto. E essa organização, ela foi usada para atacar as instituições republicanas. Por isso que a delação do Mauro Cid foi tão importante. Porque o Cid guiou os investigadores para dentro da estrutura ilegal. Ele foi mostrando qual era o papel de cada um. Porque o gabinete do ódio, por exemplo, se relaciona com as milícias digitais, se relaciona com o inquérito das joias, se relaciona também com o inquérito da falsificação do certificado. Porque os agentes eram os mesmos. E Bolsonaro, ele era o grande cabeça, o grande mentor disso tudo. E é por esse motivo que ele vai ser preso. E essa estrutura de ataque institucional tinha participação, na minha opinião, até mesmo do Augusto Aras, que dava a guarida jurídica e proteção para todos eles. Todos. E eu quero ver como que a Polícia Federal vai construir essas relações, porque isso tudo vai ser bem interessante. O Josias de Souza, do UOL, disse que não dá para esperar uma pena mínima para o Bolsonaro inferior a 17 anos de prisão. 17 anos de prisão é o piso
com que o STF vai trabalhar com a pena do Bolsonaro. E por quê? Porque os patriotários que invadiram a Praça dos Três Poderes e invadiram a sede dos Três Poderes estão sendo condenados a 17 anos de prisão. E não tem sentido nós imaginarmos que o Bolsonaro, que foi o mentor disso tudo, acabe pegando uma pena mais branda do que um patriotário que foi lá e defecou, que quebrou um relógio. Ah, era um relógio antigo, tudo bem, mas o cara quebrou um relógio, o Bolsonaro que fomentou tudo, não dissuadiu, não evitou a festa da Selma, pegue menos do que 17 anos. Então Bolsonaro deve pegar uma pena bem pesada. Bem pesada. E tem que ser. Porque seria ou soaria injusto o patriotário civil pegar 17 anos e o Bolsonaro pegar 13, por exemplo. 5. Não tem jeito. Não tem jeito. A imagem do STF também está em jogo. E o Josias de Souza do UOL colocou isso em questão e eu concordo com ele. Quando eu discordo do Josias, eu discordo do Josias. Mas quando ele fala algo que é pertinente, nós temos que concordar e dar o braço a torcer. E ele tá certo. É inadmissível um patriotário pegar mais tempo de cana do que o Bolsonaro. Não dá. Como não dá também para continuar com esses inquéritos abertos. Já falei pra vocês, eu não canso de repetir. Já passou da hora. A Polícia Federal se alongou demais nisso tudo. Parece que ficou tentando encontrar uma espécie de batom na cueca. O Panda até desligou. O Panda desligou até. O Panda cansou. O Panda ficou até cansado de tanto esperar os inquéritos da Polícia Federal se encerrarem. E de fato, já passou da hora de terminar. Porque quanto mais os inquéritos ficam abertos, mais a população começa a acreditar que há uma perseguição contra o ex-presidente. E isso não pode acontecer. Se a Polícia Federal ela esperou encontrar algum batom na cueca de Bolsonaro dando uma ordem direta, isso não existe, não existiu e não vai existir. E tem que terminar também para evitar declarações do tipo que foram dadas pelo diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que falou sobre o bracelete, a terceira joia, ser uma prova que traz robustez para o inquérito, e no final das contas, o inquérito nem descobriu o paradeiro da joia. Então isso é muito grave. Enfraquece o inquérito. Como que uma prova encontrada aos 45 do segundo tempo traz robustez para o inquérito? Traz um agravante para o inquérito. Então é muito estranho essa declaração, enfraquece, não é legal, piora a situação. E nesse caso do inquérito do 8 de janeiro, esse tipo de declaração não pode ser dada. Não pode. E por falar em outros inquéritos, né? No inquérito das joias, segundo Paulo Capelli do Metrópolis, Michele Bolsonaro não vai ser indiciada, porque a Polícia Federal não encontrou as digitais de Michele na operação de compra e venda. Michele deve ser indiciada por outras coisas, não no inquérito das joias. Já é dado como certo que Michele vai ser indiciada pelo esquema de rachadinha e caixa 2 que ela operacionalizou no Palácio do Alvorada. E tudo isso foi descoberto pelas mensagens no celular do Mauro Cid. Então isso é uma outra coisa. E nesse inquérito, Michele dificilmente vai escapar, ou melhor, não vai escapar. Tá? Então vamos acalmar, vamos ver até onde vai chegar. Mas, como eu falei, é importante terminar e já passou da hora disso tudo. Mas 17 anos é uma boa pena pro Bolsonaro, né?